Bom, vamos iniciar aí as gravações. Terceiro vídeo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui a gente está construindo do zero um game, né, um jogo, utilizando aí algumas inteligências artificiais, né? E, bom, do último vídeo, os últimos dois vídeos, basicamente a gente fez uma recapitulação. No primeiro vídeo eu fiz meio que um propósito do canal, meio que uma coisa para explicar para que serve, o que eu vou fazer aqui no canal, o que nós vamos desenvolver juntos, né? Quais os principais objetivos do canal e tudo mais. E depois, já no primeiro vídeo eu já coloquei algumas datas limites, né? Para o lançamento desse jogo que eu estou construindo aqui com vocês, tá? No segundo vídeo, eu comentei sobre a estrutura do jogo, como que o jogo funcionava e partes da funcionalidade do jogo. E até criamos uma espécie de roadmap de desenvolvimento do jogo, tá? Então tudo aqui que nós estamos fazendo dentro do que nós nos propomos a fazer são iniciativas, são coisas assim pequenas para que a gente possa ir evoluindo, né, domingo a domingo, para que a gente possa sair do zero, tá? Bom, para esse terceiro vídeo, eu queria já comunicar assim, uma mudança de rota com relação à decisão que eu tomei no último vídeo, né? No último vídeo, eu havia tomado a decisão de desenvolver o MVP do jogo utilizando o Flutter, né? Vou até colocar aqui na tela aqui para vocês. E foi meio que o que a gente discutiu no roadmap do vídeo 2, né? E aí até com a ajuda do ChatGPT, a gente acabou meio que tomando uma decisão de partir numa linha de desenvolvimento utilizando o Flutter, tá? O Flutter, ele é um framework que você consegue depois exportar o seu jogo para as plataformas iOS e Android. Tá? Você consegue também gerar ali criar um site com ele, onde por detrás ali vai estar rodando o framework do Flutter, né? Mas acho que é uma coisa que eu até discuti no primeiro vídeo, é que um dos propósitos também pelo qual eu também criei essa ideia de criar um canal e desenvolver um jogo junto com as pessoas, uma das ideias seria trabalhar no mercado, né, nesse mercado de jogos, né? E para isso eu teria que desenvolver usando uma engine, né? Usando algum framework mais voltado para a área de game, né? A área de jogos, né? Onde eu consiga ter uma noção de manipulação de objetos, objeto dentro de cena. E com o Flutter, você tem alguns benefícios, mas você também tem alguns contras que pesaram muito a essa mudança que eu estou falando aqui agora, né, nesse terceiro vídeo. Né? Então eu pensei bastante ao longo da semana. Falei, poxa, eu estou justamente criando uma ideia de um canal onde eu vou, junto com as pessoas, eu vou desenvolver um jogo e eu não vou estar usando uma engine específica para desenvolver o jogo. Então, acabou que ficou essa decisão, né? Ela para mim, né? Meio que me pareceu não muito
não muito adequada, até pelo próprio propósito do que eu tenho para mim, né? Que até penso, talvez futuramente, quem sabe atuar na área de desenvolvimento de jogos, né? Então, assim, vai ser uma mudança de rota. Ainda bem que a gente está no começo do projeto, tá? Então, nesses primeiros vídeos do canal, não, a princípio não vou pegar com a mão na massa, vamos dizer assim, né? Para desenvolver. Ali para o começo de janeiro, onde já vou estar mais tranquilo, até de situação da minha rotina, né, nos fins de semana, aí eu creio que eu vou conseguir colocar mais a mão na massa, né? Então, essas primeiras gravações é mais um bate-papo mesmo com vocês. E aí, os próximos é realmente uma ideia de ter uma coisa mais dinâmica, né? E tudo mais. Uma outra questão é que eu também ainda não consegui resolver a questão das lives. Eu vi que o meu canal finalmente está liberado para poder fazer as lives, mas eu ainda não consegui fazer todas as configurações. A princípio, essa semana aí, quando eu tiver um tempinho, eu vou entrar, ver como é que funciona para poder gravar uma live e tudo mais. E, enfim, aí, possivelmente nas próximas semanas, a gente faça um esquema de lives, né? A não ser os dias 28, tá? Que eu vou estar em viagem, não vou ter como fazer a live, né? E no dia 4 também, tá? Então, no dia 11, talvez a gente tenha as nossas primeiras lives aí para acontecer, tá? No nosso canal, beleza? Então, assim, primeiro eu vou pedir para ele alterar esse roadmap, tá? Porque a gente vai utilizar uma engine, né? E aí, assim, qual engine que eu acabei optando, né? Qual engine que eu decidi escolher, né? Ao longo dessa semana, eu fiz algumas pesquisas, não foram muitas pesquisas, mas pesquisas o suficiente para eu tomar uma ou outra decisão, tá? E não é uma coisa que impacta até aqui para as questões do canal. Então não é uma decisão que foi assim, que eu precisei pesquisar muito, é mais assim, de ver quais são as principais características de cada uma das ferramentas, tá? E aí, no caso, eu acabei optando pela Unity, tá? Questões mercadológicas é uma das ferramentas mais utilizadas aí para desenvolvimento de jogos. Você tem a Game Maker também, tem a Dot Engine. Dot Engine, quer? Deixa eu ver aqui. É para não falar besteira. Dot Engine. Não é Dot Engine não. Godot, gente. Godot Engine. Tá? Então, acabei optando pela Unity, até pela quantidade de usabilidade. Você tem uma série de ferramentas, não, você tem uma série de vídeos tutoriais na internet. Você tem hoje já uma integração muito grande entre a Unity e outras ferramentas, né? Então eu acredito que ela é a ferramenta mais interessante para a gente poder partir para o desenvolvimento. Eu sei que ela é uma ferramenta muito robusta, inclusive para desenvolvimento de jogos. Ela seria mais indicado para jogos 3D, tá? Então, talvez a gente parta para uma ideia mais 3D, tá? Para o desenvolvimento do nosso jogo. E ela... que eu ia falar? Né? E, bom, a princípio é isso, tá? A Unity. E deixa eu ver aqui o que eu tinha programado para essa aula de hoje. Aula não, né, gente?
A gente está construindo junto aqui, eu não sou nenhum professor. Inclusive, quem tem qualquer tipo de correção a fazer a respeito do que eu falo aqui com vocês, vai ser muito bem-vindo, tá? Eu não sou dono da verdade, tá? Deixa eu ver aqui. Aonde que eu salvei aquele chat. Aqui, ó. Esse era o outro assunto que eu ia falar para vocês. Com relação a Unity, se eu consigo exportar o jogo depois, se eu consigo fazer ele de forma que a exportação depois do jogo para as plataformas iOS e Android seja algo mais simples, né? Ou seja, eu tenho tudo centralizado ali na Unity e com um código único, né, do jogo, e ele depois me gera ali alguma coisa mais adaptada, né, tanto para o Android quanto para peço desculpas, tanto para o Android quanto para o iOS e também para a web, né? Então, assim, deixa eu compartilhar aqui a meu chat que eu fui conversando com o ChatGPT, tá? Você consegue, né, ter um só código. Você escreve a sua lógica, as regras do jogo, as cenas, as animações. Tudo isso fica igual para os 3 ambientes, né? Não posso usar nenhum tipo de API específica de uma plataforma, tá? E se eu usar, aí eu tenho que, dentro das minhas configurações do jogo, talvez eu tenha que adicionar alguma condição lá que analise se a plataforma que está rodando ali no cliente do jogo, do cliente na plataforma do cliente, se ela é um Android, se ela é um iOS e assim por diante, né? E aí, com essa validação, o jogo vai fazer as próprias alterações necessárias, tá? Você consegue fazer o deploy, né? Enfim, para web você consegue fazer um build de web para web, né? Tá, então pelo menos me acalmou bastante, né? Então é factível, é possível. Não sei fazer, nós vamos fazer tudo do zero, né? E é isso, tá? Deixa eu ver aqui o que eu havia programado para esse vídeo 3 aqui. Acho que é isso, pessoal. Não é muita coisa, realmente estou iniciando mesmo aí as interações, as iterações, né? Então, sem muito o que fazer por hora, tá? No próximo vídeo, a gente vai partir para o planejamento do jogo, onde eu preciso já começar a discutir com relação às regras, tá? Então, mas antes disso, no próximo vídeo, eu vou tentar fazer já as configurações do nosso ambiente de trabalho. Então, o que basicamente eu vou utilizar, que eu mais vou utilizar, tá? Então, qual vai ser a IDE? Claro, além, lógico, da Unity, né? E é isso, né? Vamos ver aí se a gente faz um vídeo mostrando qual vai ser o nosso ambiente de trabalho, o que nós vamos utilizar, nós mais vamos utilizar no dia a dia aí dos nossos trabalhos, beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo, que eu tinha a dizer é isso, né? Espero que todos estejam bem, até a próxima.